O sentimento nada mais é que uma fórmula química. Fórmula química. Lembra DNA? Tá. Dopamina, serotonina, endorfina, norepinefrina, testosterona, estrogênio, oxitocina. Estímulo, resposta, estímulo, resposta, estímulo, resposta. Cada vez que tem um estímulo, fabrica alguma substância. É bidirecional, certo? Vai dar 17% de uma coisa, 15% da outra, 8% da outra, 3% da outra. É uma fórmula de um bolo, literalmente. Precisa, como todo bolo, precisa de 40 minutos no forno, se for o caso, certo? Junta lá o leite, fermento, massa, papapá, põe no forno. 40 minutos. Não adianta tirar com 35 minutos que não tem bolo. É uma pasta. Se passar para 80 minutos, também. Esturricou. Então, tem o tempo exato para aquela fórmula funcionar. No caso da nossa bioquímica, é a mesma situação. Você criou as substâncias, você pôs o estímulo, começa a fabricar, juntando lá os átomos, moléculas, começa a fabricar os neurotransmissores e os hormônios. Então, está tudo isso variando, certo? Toda essa taxa bioquímica no seu organismo variando. Precisa de tempo para formar as moléculas. Por isso que não adianta querer fazer isso em 5 minutos, 15 minutos, nos relacionamentos. Imediatamente. Esquece. Não há tempo atômico de química para formar os neurotransmissores, para formar esta fórmula, para formar o sentimento. O sentimento é pura bioquímica. Claro, pode ser analisado por todos os outros ângulos também, mas é pura bioquímica. Tá. Isto, no devido tempo, esta fórmula gerou um sentimento. Agora atenta, enquanto for mantido 18% disso, 13% disso, 5% disso, 8% disso, o sentimento existe. Ao longo do tempo. Pode colocar um milênio, milhões de anos. É infinito. Se mantiver a fórmula. Se, por alguma razão, e tem N, baixar, hipoteticamente, a dopamina de 18% para 17,9%, e a serotonina de 15,8% para 15,7%, e assim por diante, ia levar um, subir outro. O que começa a acontecer? O bolo começa a não ter o mesmo formato, textura. Em termos de sensação, de emoção, você começa a sentir uma diferença de sentimento. Poeticamente, fala-se que não se deve pegar aquela plantinha e macetar a plantinha. Não se deve dar tapa na plantinha que mata a plantinha. O ideal é pôr adubo e água, vento, sol, que a plantinha permanece. Fica firme aí. Entenderam? Se mexer na bioquímica, se mexer nesta fórmula, vai desaparecendo. A onda já foi para o espaço, digamos assim, né? Mas a onda é difícil de ver. O yin e yang já está fazendo assim. Mas é difícil. Mas olhando o lado bioquímico, que é matemático, você, em si, né? Também olha no outro, sente, né? Sente como? Sente o que o outro faz. Pela reação do outro, você sabe como é que está todo o nível dessa fórmula mágica aí, gerando o tal do sentimento. Mexeu nisso, você sente em você ou sente no outro. Aí corrige o rumo o mais depressa possível. Volta aos 18% para a dopamina, sobe, ajusta tudo de novo. Como que se cria e descria toda esta fórmula bioquímica? Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Se você fala coisas boas e positivas, construtivas, alegres, são arquétipos. Você eleva, fabrica dopamina, serotonina, endorfina e tudo mais. São frequências.
também. Formou a fórmula. Tem um sentimento. Ok, tá tudo ok. Tá. Agora, faz uma crítica. Pesada. Você fez uma crítica pesada, a dopamina do outro baixou para 15%. Em relação a quem? Em relação a você. Entende a dinâmica da coisa? Chama-se neuroassociação. Tudo é neuroassociado, tudo que você vê, que acontece para você, é neuroassociado com você e o objeto lá, a coisa que você está vendo. No seu cérebro cria uma neuroassociação. Então, quando você faz bem para uma pessoa, ele fabrica dopamina e associa a fabricação dessa dopamina comigo. Eu sou o agente que cria dopamina nele. Foi o que eu fiz para ele que ele fabricou dopamina. Então, ele ficou forte, feliz, poderoso. Por quê? Porque eu fiz uma coisa boa para ele. Isso está neuroassociado, não tem escapatória. Se eu fizer uma crítica, uma coisa ruim, o que acontece? Uma neuroassociação também. Ele perde dopamina em virtude de uma crítica, de uma cobrança, de qualquer coisa desagradável, diminui. Diminui em relação a quem? Ao hélio. Então o bolo de chocolate começa a ficar disforme. Lenta e gradualmente, né? Porque isso aí é dia após dia, a cada conversa, a cada gesto, a cada contato, segundo após segundo, a fórmula está em andamento. Com aqueles indicadores que tem lá de hospital, que vocês veem nos aparelhos, tá? Tem umas tabelas, uns gráficos. Isso aí está tudo variando. Se trata bem, está tudo ok. Está no ponto certo. Se não, entendendo isso, não ficou fácil ter relacionamentos. É entender. Isso é uma ciência. Isso não é um cupido com uma flechinha que sai olhando. Aquele, pumba. Sabe? Isso é licença poética. Toda e qualquer inter-relação tem uma física, que tem uma química, que tem uma bioquímica, que tem até sistema dentro de sistema dentro de sistema. Mas um caso de relacionamentos é a coisa que está assim, fácil de você perceber, e tudo isso já foi medido em laboratório, hein? Já foi tudo isto medido, analisado e etc. Não tem